Esse tema, princípio de ação e reação, é o título de um dos capítulos do livro básico, fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E quando esse assunto é tratado, e como nós sabemos, ele faz parte da cultura filosófica clássica mundial, universal. Porque desde quando se tem notícias, através de registros históricos, em livros, em marcas inequívocas, de que o ser humano começou a se questionar, começou a dar conta de si mesmo, questões fundamentais foram formuladas. O que é a existência humana? Independentemente de se saber a origem do ser humano e o seu destino, que são temas ainda muito mais aprofundados, que vão requerer conscientizações e estudos também no mesmo nível de aprofundamento, ainda que não se tenha certeza da origem e do destino do ser humano, mas há uma certeza de que nós existimos. Não tem como negar a existência, já que nós somos a prova da existência. E podemos concluir que existem na natureza os seres animados e os seres inanimados. Os seres que, portanto, têm ânimos, têm alma, que representa a movimentação, a mobilidade, o raciocínio. E tem os seres que demonstram pouquíssima mobilidade, pouquíssimo raciocínio, e aqueles outros que demonstram quase zero em termos de animação, de demonstração da vida, como é o caso dos minerais. Os vegetais apresentam sinais formidáveis de animação, como a reprodução. Os animais também demonstram que fisicoquimicamente são exatamente iguais aos seres humanos, especialmente os mamíferos. E o ser humano está na ponta deste agrupamento de seres animados, dotado de inteligência, de percepção, de sensibilidade, de afetuosidade, tanto para sentir ódio como para sentir amor, ou para não sentir coisa alguma, dentro de um clima de aparente neutralidade. E é dentro desse contexto que a existência passou a ser questionada. Então, se nós existimos, o que é que acontece conosco atualmente? Por que as nossas vidas são diferentes? E por que nós temos que viver o que estamos vivendo? Quem nos trouxe ou o que nos trouxe até aqui? E assim, grandes reuniões filosóficas existiram e ainda existem para tentar desvendar esta condição. Será que nós somos frutos da fatalidade? Ou seja, o que nos acontece são coisas tão pré-determinadas. Aí surge a cultura filosófica chamada determinismo, para dizer que nós somos, sim, joguetes autômatos em relação às forças físicas que regem o nosso mundo. Assim como tudo que está relacionado às leis físicas, que obedecem a princípios absolutos, como, por exemplo, aquela conclusão de Lavoisier, de que na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como também aquela conclusão que diz que os seres nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. São ciclos permanentes em relação a todos os seres vivos animados, desde os vegetais, os animais e os seres humanos. Esses axiomas
filosóficos com comprovação objetiva da ciência demonstram que há uma mecânica absoluta inexorável, ou seja, que acontece inevitavelmente. Daí o determinismo dizer, ou tentar dizer, que em função dessas leis mecânicas que são absolutas, todos nós estamos determinados a ter um tipo de vida que não compete a nós diretamente a responsabilidade pelo que somos, ou pelo que temos que passar, e que sim, nós seríamos resultantes de forças mecânicas. Assim, os mecanicistas apresentam as funções fisiológicas, neurológicas, anatômicas, as funções cerebrais que são percebidas com os estudos feitos dentro deste princípio anatômico e fisiológico, e grandes anatomistas e fisiologistas demonstram claramente as funções do cérebro e como todas essas funções mecânicas se distribuem pelo resto do organismo físico de que somos portadores. A ponto de se dizer, então, que se nós somos ânimos, ou seja, somos animação, somos alma, essa animação seria procedente, ou teria como causa, o movimento cerebral, que constrói neurônios, enzimas, que vão nos dar esta vitalidade que nós possuímos. E a alma, então, seria uma espécie de excremento do cérebro, assim como o bílis é um excremento do fígado. A alma é resultante de forças mecânicas. E essas forças mecânicas regem-se por leis absolutas da física, e assim nós somos determinados a vivermos em função destas forças absolutamente mecânicas. Isso é o determinismo em grande parte. Então nós seríamos, de certo modo, poderíamos fazer uma crítica objetiva, seres autômatos, joguetes de forças externas, forças físicas, que são bem compreendidas pela ciência, que estuda os movimentos fisiológicos, mecânicos do mundo material. Mas existe também aquela corrente de pensadores que tentam dizer que muito além das forças mecânicas, cerebrais e físicas, existe uma alma, um espírito, que provavelmente teve uma vida anterior à existência física atual. Provavelmente viveu existências plurais, ou seja, várias existências. E assim, na antiguidade, surgiu um estudo chamado paligenesia. Genesia, que vem de gênese, de começo, e pali, que vem de poli, de muitos. Para tentar identificar que o que nós somos hoje é o resultado de várias existências, de várias gêneses, de vários nascimentos. E nós somos mônadas que vivemos e revivemos várias vezes a condição de mônadas, que são seres que passam por um princípio, por um processo nascituro dentro da lei física e vai se desenvolvendo dentro das leis mecânicas. Mas, dizendo assim, que quem comanda, quem é o agente psíquico para dar vitalidade ao mundo material, ao cérebro e tudo mais que ele comanda, em termos de corpo físico, é exatamente este agente consciencial que difere da matéria, que é anterior a ela e que sobrevive a ela. E em relação àqueles que propuseram esta ideia, dentre eles vamos destacar Sócrates, e principalmente Platão, que foi o divulgador em termos literários das ideias de Sócrates, eles nos apresentam uma outra proposta, dizendo que não, que nós não somos joguetes mecânicos das forças físicas, e sim que nós somos frutos do nosso livre-arbítrio, da liberdade que cada um tem de decidir o que fazer de suas vidas. E dizendo mais, que esse princípio da liberdade
para arbitrar, para decidir sobre nossas vidas, é tão intenso que ele é mais intenso ou iguala-se às forças mecânicas que garantem a nossa existência. Porque a todo tempo, ser consciente que somos, ou seja, seres pensantes, que fazemos juízo de valores das coisas, nós somos inevitavelmente levados a decidir a cada segundo o que fazer de nós. Numa analogia simples, quando nós despertamos do sono pela manhã, quando voltamos à vigília, nós temos que decidir imediatamente o que vamos fazer a partir dali. Nós vamos decidir se vamos tomar um banho, se vamos escovar o dente, o que faremos primeiro, qual a roupa que vamos escolher para vestir, para as atividades do dia, qual o repasto daquela manhã que vamos alimentar. E daí por diante, cada milésimo de segundo vai ser determinante no sentido de nos dar a liberdade de escolhermos o que vamos fazer. Vamos escolher o que vamos pensar, vamos escolher o que vamos falar, vamos escolher o que vamos atuar ou em quem. E assim, essa outra corrente defende a ideia de que nós não somos envolvidos por uma fatalidade absoluta. Nós somos sim livres. E é exatamente quando essas duas correntes se confrontam que o tema da nossa palestra passa a fazer sentido, que é o princípio de ação e reação, que é também determinado universalmente para definir, dentro do seu conceito básico, de que para cada ação há uma contra-reação proporcional e equivalente. Então, se nós somos livres para agirmos, se nós somos movidos por forças mecânicas, forças essas que nos ajudam a manter a vitalidade e a permanência no corpo físico, estou me referindo a nós, espíritos, já dentro de uma teoria de aceitação da alma imortal, pré-existente ao corpo físico e sobrevivente a ele. Então, tudo que nos acontece, inclusive em termos de respostas mecânicas, cerebrais, neuronais, depende daquilo que nós fizemos de nós. Então, o que parece ser fatalidade, o que nos apresenta como coisas inevitáveis, como injunções que não poderemos evitar, sobrepor, essas injunções, então, a partir do princípio de ação e reação, são chamadas agora de injunções kármicas. Por que kármicas? Porque a palavra karma vem do sânscrito de há 6.000 anos, quando já na Índia se falava desse assunto, e ali espíritos como Krishna apresentavam ao mundo a teoria do princípio de ação e reação, para dizer que tudo, tanto do ponto de vista mecânico como do ponto de vista psicológico, afetivo, espiritual, social, tudo é resultante desta lei universal, que é chamada na linguagem sânscrita, era uma linguagem especialmente usada para escrever aquilo que era considerado sagrado para os hindus daqueles tempos, e até hoje o é. Então a palavra karma dizia exatamente isso, do princípio de ação e reação. O termo princípio de ação e reação, ele hoje é um termo moderno, porque a ciência atual mostra isso, que mesmo as forças mecânicas, todas elas atendem absolutamente a este princípio. Então vamos deixar de lado a ideia do determinismo e vamos trabalhar sim com o princípio do livre-arbítrio, da liberdade que cada um tem de decidir sobre o que quer, sobre uma ou duas mais coisas e fazer com que uma coisa prevaleça sobre a outra. Ou seja, a vontade determinante é individual e é pertinente a cada um. Quando Allan Kardec adentra esse princípio e faz formulações às entidades venerandas, ali nós teremos a confirmação de que o livre-arbítrio não é apenas um princípio filosófico, histórico e clássico, mas o livre-arbítrio está ligado a uma das grandiosas leis de Deus, que é a lei de liberdade. Deus que nos deu a vida, Ele nos concede a liberdade para agirmos como bem aprouvermos. Porém, Ele tem um elemento de equilíbrio para nos dar
uma regulação dessa liberdade, que é exatamente o princípio de causa e efeito. E aí se apresenta um axioma universal que é inequívoco. Não tem como se negar isso, que é científico, filosófico e religioso, e é pertinente. Não existe efeito sem causa. Todas as vezes que nós vemos uma coisa acontecer, temos que imediatamente nos lembrarmos de que para que aquilo acontecesse, dizendo de maneira mais clara, uma causa foi a geradora. Sempre tem uma causa, que é uma ação qualquer, desde que seja uma ação simples, mínima, consciente ou não, deliberada ou não, mas sempre tem uma causa. E nós somos seres causadores dos efeitos daquilo que nos acontece. O espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, médium e orador espírita, ela tenta nos dizer, de uma maneira ainda mais didática, que esta necessidade de atendermos à lei de ação e reação é tão universal, e é aí que está a justiça divina em todos os seus âmbitos, que quando estamos encarnados, cada dia da nossa existência é uma história que nós estamos escrevendo. Essa história está sendo grafada com as decisões que tomamos a cada segundo daquilo que fazemos de nós. Como dissemos, desde o simples ato de pensar em qualquer coisa e no agir, no falar e tudo mais que é decorrente da nossa vontade, que parte do princípio do pensamento. Então, cada coisa que pensamos e que se transforma em ação, palavra, atitude, fica no registro, no éter do espaço universal, atendendo a leis preciosas que registram absolutamente com toda precisão tudo o que nos ocorre. Ao lado desta energia etérica que grava tudo que se passa do ponto de vista externo, tudo que é transmitido para o nosso campo íntimo, que é registrado no nosso inconsciente, também se registra no corpo espiritual, que é formado pelo fluido universal e também é apresentado como um elemento fluídico, eletromagnético importantíssimo, que vai determinar o registro de cada coisa que a gente faz da gente mesmo. E a lei de ação e reação advirá exatamente em cima de um princípio natural de justiça, já que para cada ação existe uma contra-reação proporcional equivalente. Tudo que nós fizermos, desde aquilo que pareça nos abstrato a algo mais objetivo e concreto, tudo será uma causa que ficará registrada no éter, no espaço e no nosso campo universal, no nosso corpo espiritual. Pronto. Uma vez que a causa existe, não tem como fugirmos do efeito. Aí nós vamos colocar exatamente quem? O maior dos maiores, o mais perfeito Espírito que passou por esse mundo, Jesus, que não precisaria falar nada disso que eu falei até agora, para explicar as equações filosóficas, ou as conquistas científicas da física quântica e outras, e vamos dizer apenas o que ele falou em uma única frase. A cada um será dado segundo as suas obras. Precisa falar-se mais alguma coisa? É o princípio de ação e reação. Segundo Joana, este livro que nós escrevemos, ele vai ser lido pelo autor. É um livro que o autor terá que ler. No exame consciencial, porque é na consciência que nós vamos trabalhar a estrutura da própria existência, e é na própria consciência que vamos encontrar as leis divinas que vão servir de parâmetros para fazermos autoanálises das nossas ações, das nossas escolhas. E é exatamente quando fazemos esta leitura do livro da história de nossas vidas, é que a gente vai então examinar conscienciosamente o que foi que fizemos de nós mesmos, o quanto que amamos, o quanto que perdoamos, o quanto que servimos, ou o contrário, ou o quanto que nós desamamos, o quanto que nós odiamos, ferimos, maldizemos, malbaratamos.
as oportunidades que a vida nos concedeu. E aí, cada um individualmente que tem o resultado do que faz de si, já que cada um anda no campo próprio, nenhum corpo ocupa o mesmo lugar no espaço do outro. Isso é impossível. Isso quer dizer que cada um anda no seu próprio caminho, na sua própria trajetória. É um caminho estreitamente ou estritamente individualizado. E no final, é um livro também autoral e que nós teremos que ler. E aí, nessa leitura que vai perpassar automaticamente por mecanismos cerebrais profundos, que são mais profundos ainda quando estamos desencarnados. Porque quando estamos aqui cobertos, camuflados pela concha física do corpo carnal, nossas limitações espirituais são profundas. As nossas percepções ficam completamente comprometidas. Mas quando a gente retoma a vida espiritual, quando a gente retorna à pátria mãe, despojados do corpo físico, as nossas sensações e percepções ficam altamente ampliadas. Não tem mais como negar ou camuflar aquilo que nós fazemos de nós mesmos, e nossa consciência então começa a gritar para dizer-nos o que fizemos de nós mesmos. Aí, dentro deste processo, cada um vai encontrando o seu quinhão de responsabilidade e vai encontrar a necessidade de se arrepender muitas vezes de atitudes mal pensadas, de prejuízos causados aos outros, ao semelhante, como também vai usufruir das alegrias, das atitudes acertadas, que é bom a gente lembrar que como existe o karma, existe também o dharma. O karma normalmente está ligado àquilo que nós vamos sofrer de coisas negativas, porque as causas que foram criadas por nós foram negativas. Agimos com desamor, então a causa é inferior. Mas também temos o Dharma, usando a mesma linguagem sânscrita, que seriam os acertos, as coisas boas que fizemos, as atitudes sensibilizadas, os momentos afetuosos, os momentos de abnegação, de desprendimento, de devotamento, de aplicação do perdão, da benevolência, da indulgência. Isso também, claro, vai permanecer conosco. Agora, quando tudo isso for colocado na balança divina, a consciência cósmica vai nos dizer o seguinte: para cada equívoco cometido, teremos, na exata medida, a consequência do ato infracional, da insanidade. Mas, para cada ato positivo, para cada gesto benevolente, para cada postura generosa, a vida nos devolverá ao cêntuplo aquilo que de bom houvermos colocado diante da própria vida. E daí, vamos observar os evangelistas dizerem que o amor cobre a multidão dos pecados. Melhor, João teria dito: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, dentro dessa aritmética divina, seria assim: se eu cometi um equívoco e cometi um ato benevolente, o ato benevolente vai ter um peso de 100, e o ato equivocado terá o peso 1. Pronto. Sendo assim, é possível observarmos a misericórdia divina que supervaloriza o bem e dimensiona na quantidade única o mal, que seria apenas, do ponto de vista filosófico, um estado momentâneo da criatura de não compreensão do que seja a existência. A partir do momento que a criatura sai da ignorância e percebe o porquê que ela está existindo, a grandeza de Deus e o que Ele planejou para todos nós, quando passamos a perceber o amor na forma como Jesus nos apresentou, aquele amor que pode chegar ao sacrifício de se dar a própria vida para ver o outro feliz, quando chegamos nessa dimensão, aí nós ficamos com a possibilidade de usufruirmos de uma liberdade cada vez maior. Porque a liberdade também está associada à responsabilidade. Quanto mais ignorante for o espírito, quanto mais atrasado intelectual e moralmente,
a sua liberdade também é restrita. Mas à medida em que o espírito avança em moralidade e em intelectualidade, os horizontes da sua liberdade também vão seguindo na mesma proporção. Até que o espírito que saiu da ignorância e chegue à condição de espírito puro, quando chegar a essa condição, finalmente, ele vai ter uma liberdade tal que ele poderá usufruir do universo como um todo, que para nós outros hoje é incomensurável. Não terá limites para usar a sua capacidade de amar, de servir, de atuar no campo divino e assim interagir cada vez mais com a harmonia dentro daquilo que representa o que Deus programou para cada um de nós. Então tudo isso, filosoficamente colocado, faz parte do contexto da vida. Estamos caminhando por uma linha de evolução. Já tivemos mais ignorantes, hoje somos um pouco mais esclarecidos, mas ainda somos semi-selvagens, ainda somos semi-civilizados. Os traços da animalidade, da ignorância, ainda são profundos, mas tudo isso é passageiro. À medida que o tempo passe, que as reencarnações surjam, que as experiências sejam bem aproveitadas, nós vamos mudando de fases e de ciclos, e a própria lei de ação e reação vai nos granjear cada vez mais alegrias e venturas jubilosas, me permitam esta redundância, à medida em que soubermos aplicar com sabedoria a existência e as oportunidades que Deus nos concede dentro da própria existência. Então agradecemos a todos pela respeitosa atenção. Diante das elucubrações filosóficas, dispensamos hoje a nossa historinha para ajudarmos a entender o assunto, mas cremos que dentro do princípio da filosofia, nós todos aqui vamos sair com uma compreensão reflexiva, interna, compenetrada, de que o princípio de ação e reação é o que rege as vidas de todos nós e todo o universo. É a justiça de Deus. Lembremos sempre, a vida vai nos devolver tudo que nós a ela entregarmos, inequivocamente. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção mais uma vez.